4 Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. Prepare-se e prepare o orçamento. O governo vai aumentar a carga tributária contra a população para fechar as contas. Depois do Refis Nacional, a partir desta quinta-feira, o Refis Estadual para inadimplentes para com a Fazenda do Estado. Inaugurada a nova biblioteca que provoca polêmica pelo local e pela localização. Daqui a pouco você vai saber por quê. Lideranças comunitárias entregam abaixo-assinado a Ministério Público cobrando melhorias no atendimento da saúde municipal. Há críticas quanto à falta de médicos e também de medicamentos. Ainda a expectativa para o mercado de trabalho. Será que realmente irá melhorar? E o Brasil, segundo o Ministério da Agricultura, volta a exportar carne in natura para os Estados Unidos em 60 dias. A partir de agora, você muito bem informado aqui no 4. É uma realidade. Enquanto o país permanece tumultuado politicamente e economicamente, o agronegócio continua sendo o único setor a sustentar a área econômica nacional. A agricultura liderou a geração de empregos no mês passado. O café em Minas, o cultivo de laranja em São Paulo e a soja no Mato Grosso puxaram as contratações em junho. O resultado é fruto da confiança no mercado nas políticas públicas que foram emanadas pelo governo. Primeiro, o governo deu sinais de responsabilidade no que diz respeito à organização da sua despesa. E segundo, as políticas que tiveram um impacto direto na vida do trabalhador, como por exemplo a liberação das contas do FGTS inativo. E a sinalização que o governo deu no encaminhamento da modernização da legislação trabalhista, que foi consolidada em 3 eixos: consolidar direitos, segurança jurídica e geração de empregos. A administração pública foi outra área de destaque no mês passado, com mais admissões do que demissões no período. Ao todo, entre admissões e demissões em junho, o saldo ficou positivo em quase 10 mil postos de trabalho, um aumento de 0,03% em relação ao estoque de maio. Também foi o 3º mês seguido de abertura de vagas no país. Em termos de regiões e estados, o Sudeste e Minas Gerais estiveram no topo do ranking de novas vagas com carteira assinada. No balanço do primeiro semestre deste ano, o saldo positivo na geração de empregos foi ainda maior. Foram mais de 67 mil novas vagas com carteira assinada no país. Neste mesmo período do ano passado, o balanço foi negativo, com mais de 500 mil postos fechados. Com os resultados de junho e do semestre em mãos, o ministro Ronaldo Nogueira defendeu que o pior momento da economia brasileira já passou. Será um futuro promissor, porque se no momento de maior dificuldade em que o Brasil passou, quando saiu de uma das piores recessões da sua história, e nos primeiros 6 meses de 2017 já apresentou números positivos, em 4 meses em especial, isso é fundamental para sinalizar que o futuro será muito melhor. O país começou a sair dessa forte retração da economia, mas se prepare, vem uma mega carga tributária de emergência. O governo está já se preparando para aumentar a tributação sobre os combustíveis e vem aí outras formas de impostos para fechar as contas. A arrecadação subiu no primeiro semestre, tendo o melhor resultado no período. Em 2 anos, mas com um rombo de 10 bi, o governo federal vai recorrer
a alta de impostos. O país que já é um campeão mundial na carga tributária. Para comentar o assunto, convidamos o economista Eduardo Rino. Professor, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, ouvintes. Zé Henrique, a gente vive num país onde a população hoje ainda vinha vindo para cá escutando um comentarista de uma das emissoras de rádio do estado de São Paulo, dividindo o país em 3 categorias, né? O gado, os togados e os advogados, né? A grande maioria é o gado. Nós nunca reagimos, nós nunca exigimos dos nossos representantes, eles fizeram com que a legislação os tornasse sempre imune a qualquer coisa, fazendo com que a população tivesse receio de cobrar desses nossos representantes, que nada mais são do que funcionários pagos com os nossos tributos. A incompetência passada e um pouco de incompetência agora também da área econômica, mais uma vez o gado dessa frase, desses três divisões que eu escutei ainda há pouco, é que vai pagar novamente. O mais fácil de todos é no combustível, porque ele não depende nada do Congresso, é só um decreto aumentando as alíquotas do PIS e COFINS e, pelo que foi anunciado, 10 centavos de real por litro de combustível, porque vai pegar tanto a gasolina quanto o álcool e quanto o diesel. São sinais de que estávamos batalhando e conseguindo que a inflação caísse, e todas as projeções por causa da própria recessão nossa, estaremos tendo uma inflação abaixo da meta estabelecida de 4,5%, que os analistas falam que será de 3,8%. Então, dentro dessa margem, o governo já disse que teria condições de repassar mais esse encargo para todos nós contribuintes. Agora, no país campeão mundial da carga tributária, aumentar ainda mais a tributação no momento em que o orçamento do brasileiro está apertado demais, é incoerente, é realmente de dar dó da população, não, Rino? Sim, Zé Henrique, e aí tem outro aspecto, os investidores externos, e é o que nós precisamos, porque nós não temos poupança interna para poder estar investindo, eles analisam, fazem as contas e veem que, ao invés do governo, de fato, equilibrar as suas contas, a gente viu aí uma jogada recente, com liberações de recursos, está certo que ela é constitucional, que está lá no orçamento, mas esse constitucional que está no orçamento, ele tem que ser bem pesado nesse momento de crise, em que os empresários e alguns investidores, antes da crise política mais recente do nosso país, estavam confiando, estavam com projetos prontos para iniciar e com a crise política largaram. Com agora essa mexida maior ainda no bolso de todos os contribuintes, os investimentos que viriam têm que ser refeitos para ver qual é o custo da logística de distribuição desses investimentos que viriam para cá para a produção, e então faz com que a população brasileira que sempre arque com esses custos. Bem, o senhor acompanhou aí a matéria de Brasília. No primeiro semestre, o Brasil gerou 67 mil vagas de emprego com carteira assinada. O senhor avalia? Zé Henrique, esse era um sinal de que a política de mexer, do governo, de mexer com coisas muito arcaica que tinha no nosso país, que era a parte trabalhista, a legislação trabalhista, que é da época ainda de Getúlio Vargas, que
tutelava ainda tanto o empresário quanto o empregador, dizendo que o empresário não sabia administrar. Nada mais era do que uma forma dele, dentro da ditadura pelo seu segundo governo, de ter o controle de toda a nação. E com isso, essa legislação se perdurou até agora, enquanto há 10, 15 anos já atrás, novas profissões surgiram, a gente aqui estando atrelado a uma legislação antiga. Exemplos claros, José Henrique. Se eu quero contratar um estagiário dentro da minha empresa de consultoria, só que eu vou precisar desse estagiário ou para rever a parte financeira ou para poder rever a parte contábil, eu preciso que ele desse uma revisão final e não demandaria mais do que 2 horas por dia desse estagiário estar lá dentro da minha empresa. Eu não posso, porque a legislação estabelece que o contrato tem que ser de 6 horas, 5 horas em período em que ele está em semana de prova. Então, você vê que isso dificulta para que as empresas pudessem estar abrindo vagas e fazendo com que houvesse uma melhoria da renda nesse país. Fora o emprego, o trabalho em casa, que isso já é usual lá fora. Mas se eu fizer um comparativo desse crescimento com o não crescimento, o decréscimo que tivemos no ano passado, nesse mesmo período, de 500 mil vagas que foram extintas, estava demonstrando que nós estávamos começando, tínhamos chegado ao fundo do poço, estávamos começando a emergir desse fundo do poço. Sabíamos já desde o início que não teríamos grandes contratações nesse período, que as empresas teriam que se reorganizar, e o emprego sempre é a última coisa que o empresário vai buscar. Ele primeiro vai trabalhar com os que ficaram na sua empresa quando ele enxugou, hora extra para esse pessoal, a hora que a economia começasse a girar, então é a época da contratação. A demissão a demissão é a última coisa e a contratação também é a última coisa. As perspectivas eram boas para o segundo semestre, principalmente lá para outubro e novembro, com uma elevação na contratação, e isso parou um pouco por causa dessa nova crise política do nosso país. Então, nós temos retardando isso provavelmente para o segundo semestre de 2018. Inadimplência, tão preocupante, tanto na parte física como jurídica. Esse quadro só melhora com a recuperação da economia? Perfeitamente, José Henrique. E você vê também que a falta de investimento em educação para orientar o povo dessa medida do Banco Central, que aqueles que compraram a crédito com seu cartão e que não conseguiram, só pagaram o mínimo no primeiro mês, no segundo mês o banco iria fazer um financiamento com taxas bem menores do que são as taxas de um cartão de crédito, e por desconhecimento desse devedor, ele vai lá e acerta para fazer um financiamento, um crédito pessoal, com uma taxa de juros oscilando entre 5% e 9%, que é um absurdo, para quitar aquela fatura. Mas ele está desempregado, ele tem que continuar a comprando, só que ele já compromissou uma parte da sua receita com uma mensalidade fixa, que ele vai ver que é menor do que o que ele recebia na próxima fatura do seu cartão de crédito. Então falta instrução, falta comunicação e orientar a nossa população para saber usufruir desses benefícios que são colocados para a gente. Ok, obrigado ao economista Eduardo Rino, o nosso convidado para comentar o momento econômico. E atenção, você aposentado pensionista da Previdência Social. Agora é oficial. O governo federal confirma para 25 de agosto o início do pagamento da primeira parcela do 13º salário. Então, aposentados e pensionistas receberão a partir de 25 de agosto a primeira parcela do 13º. Agora, cuidado!
É aquilo que o economista Rino comentou. Planejamento. Não gaste de forma antecipada para você, é claro, não se complicar. Mais destaques. Parlamentares que vão votar perdão de dívidas devem 533 milhões à União. E a informação que chega agora, o governador Geraldo Alckmin acaba de confirmar o início de 2 projetos de parcelamento de dívidas do ICMS e PVA. Entre 20 de julho e 15 de agosto, a Secretaria Estadual da Fazenda estará recebendo adesões ao programa. Já foi lançado o Refis Nacional e agora é o Refis Estadual. É o desespero na prática para se tentar receber dívidas em atraso. Daqui a pouco vamos destacar: o Brasil deve voltar a exportar carne in natura para os Estados Unidos a partir de prazo de 60 dias. E o momento do mercado de trabalho. A gente volta já já.